Hoje eu estou conversando com o arquiteto do papelão, o artista plástico Sérgio César. Sérgio, vamos aí então entrar na tua praia agora. Como é que foi que você, depois de ter feito tanta coisa, jogado futebol, ser modelo, ter feito figuração na televisão e tal, você falou, não, agora você é artista plástico. Como é que foi isso? Terminou foi em 1980. Terminou um treino no América profissional, eu já estava com um contrato profissional e tinha um empresário que estava tentando me negociar o meu passe para os Estados Unidos, em 80. Estava começando futebol lá e ia ser uma maravilha e tal. E o América não queria me vender, não quis me vender e tal, não queria liberar o meu passe. Aí eu cheguei no treino, treinei direitinho e tal, peguei meu uniforme, tomei banho e botei na minha cabeça, nunca mais eu piso nesse clube, não jogo mais futebol. Fui embora para casa e aí foi o problema, né? Vou fazer o quê? Eu vou contar pro meu pai. Sim. Aí falei com ele que, pai, não jogo mais futebol. Para ele entender aquilo, assim, né, foi uma pancada para ele. Ele passou uma semana sem falar direito comigo. Eu acho que eu frustrei o sonho dele. Que ele o futebol trazia uma perspectiva de sucesso, né? Sucesso. O que ser artista plástico naturalmente não traria. Filho de porteiro, tá? Naquela época, 80, mexendo, eu fazia argila, né? Argila, madeira, cimento, depois foi bronze, pintura em tecido, até chegar no papelão. E meu pai não entendia isso. Meu pai, para ele, artista plástico era maconheiro. Depois você vê que, na realidade, quando ele falava da coisa, artista é maconheiro, na realidade ele estava nos protegendo. É o seguinte, se hoje em dia já está ruim para negro, jovem, imagine antigamente para um filho de porteiro, negro, jovem, se fosse pego com baseado no meio de uma turma de garotos da mesma idade, com dinheiro, quem ia rodar era eu. Então, seria o traficante, com certeza. Seria, o vapor é ele, né? E eu entendia muito bem o que ele colocava. E ele só foi a uma exposição minha depois de 6 anos, eu acho. 6, 7 anos, que ele foi uma exposição minha. Ele só tomava cerveja. Ele sempre inventava uma desculpa, não vou no coquetel porque tem vinho e não tem cerveja para mim, não sei o que e tal. Ele sempre inventava. Mas teve uma exposição no Rio Otton Palace que levaram meu pai. E ele saiu carregado, né? Porque ele nunca tinha visto... Eu fazia escultura em pedra nessa época. E assim, estava perto, e as pessoas elogiando o trabalho, essa coisa, elogiando o filho dele, né? Ele tomou vinho, coitado. Aí saiu carregado, foi a primeira e última vez que ele foi a uma exposição. Mas o que eu tive que me reinventar, porque quando eu falei com ele que eu ia ser artista plástico, só voltando ao iniciozinho ali, né, da coisa que você tinha perguntado, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a fazer escultura em pedra sabão. E o apartamento nosso de porteiro, ele tinha um quarto de 2 metros por 3 e pouco. A sala era 2,5 por 2,5. O banheiro era 1,5 por 1,5. A cozinha tinha 3 de comprimento por 2,5 de... Então era muito pequeno. E eu comecei a lixar pedra lá. Aí eu matei um passarinho. Meu pai tinha 4 passarinhos, então eu matei um. Aí você para de jogar futebol, diz que vai virar artista, faz uma escultura e mata o passarinho do teu pai, né? Aí eu não tinha como. Eu fui mandado embora de casa. Realmente, o negócio fica difícil. Eu fui mandar embora de casa. Mas para a gente otimizar o assunto, que a história é muito grande, como que você chegou em Duas Caras? Tua obra vira abertura de novela e como é que foi esse processo? É verdade que quando você recebeu o telefonema, você não acreditou? Não, eu não acreditei. Eu tinha feito
Eu já fazia exposições, aí em 2004, eu fiz eu fui contratado pelo Rio Designer, do Leblon, para fazer uma exposição. E naquela época era muito interessante, né? Porque eu trabalho com lixo, eu retrato o nosso povo, não só dos negros, mas a galera do sufoco que mora no cortiço, né? Nos casarões e tal. Eu levei isso para dentro do Leblon. Então, agora o curioso também, assim, que me chama a atenção, porque você retrata muito esse seu cortiço, favela e tal, mas você não tem essa vivência, você não foi criado numa favela, você foi criado na Zona Sul ali, num prédio de classe média, filho do porteiro, mas num prédio de classe média. Como que você consegue dar vida a essa realidade com a perfeição que você dá? Olha, aí eu coloco tudo isso também na conta dos meus pais. Porque como eles ajudavam as pessoas no Morro, Dona Marta, e meu pai morreu, deixou 80 afilhados no Morro, Dona Marta. Então as pessoas que ele ajudava lá davam os filhos, assim, uma maneira de retribuir. É muito fantástico isso. E eu ia com meus pais. A gente subia o Morro Dona Marta pelo meio da floresta ainda, né? No meio da mata que tem lá. E eu tenho essa coisa que eu levo para a minha vida, que é observar. Então, eu observava aquelas construções, eu vi uma coisa que não existe hoje mais, até na questão do tráfico de drogas, a distância que uma criança tinha que ficar do pão de drogas, sabe? Era o respeito que ainda tinha, né? Então, e depois que eu tive projeto chamado Recuperarte, eu trabalhava com jovens, foi até no projeto Comunidade Solidária. Então eu trabalhei com muitos jovens de favelas diferentes. Ou seja, essas experiências que te trouxeram essa sensibilidade para poder entender esse universo. Agora eu queria que você contasse para a gente como é que foi a história do momento quando você recebe a notícia... Posso contar? Para a novela Duas Caras. Eu tinha perdido uma venda na época, numa obra, na época eram R$3.500. Que já era uma grana, né? Pô, eu tava completamente... Se hoje já duro. Hoje ainda é uma grana. E eu estava completamente duro. Eu até falo para meus alunos que se me jogassem do 15º andar, eu estava duro que nem um coco. Ia espatifar pedaços na cidade inteira. Aí eu recebi. Fui pegar uma cerveja fiado no bar Cardozão, lá, meus amigos. Uma desceu fiado, a segunda desceu fiado e chegou um grupo de amigos e resolveram fazer um churrasco do lado do armazém e me convidaram. Eu até brinquei com eles, falei, pô, estou me fantasiado de carvão para poder entrar em churrasco sem pagar. Aquela coisa. Eu falei, não, Sérgio, pô, a gente... Aí tem a coisa da amizade, a coisa da arte, né, que aproxima muitas pessoas, eu das pessoas também. E lá pelas tantas, toca o telefone. Tá, eu já estava assim, Marrakech estava faltando pouco. Já estava para lá. Eu estava um pouquinho para lá, mas Marrakech já tinha perdido até de rota. Aí, resultado, atendo o telefone, aqui é da Rede Globo. Eu falei, já sei, estão ligando para mim porque eu vou fazer a abertura da novela das 9, né? Então, bacana, tá? Pá, desliguei o telefone. E continuei, meus amigos e tal. Meia hora depois, toca o telefone. E sempre, bom... Tá bom, então o que é? Querem me enganar com trote, né? Então pode falar, o que é? Você pode vir aqui na Rede Globo agora. Eu falei, que é? Eu não estou entendendo. Aí a pessoa, não, porque queremos conversar com você a possibilidade de colocar a sua obra de arte na abertura da novela das 9. Eu falei, quem está falando? Aí a pessoa se identificou, tal. Eu falei, é mesmo? Eu estou em Campo Grande.
não vai dar para eu chegar aí. Eu não ia chegar naquele estado, né? E... já mandou essa letra, já, tô em Campo Grande. Eu falei, não, então, eu sei, eu moro próximo de Campo Grande, eu sei que demora muito, chega, mas amanhã você pode vir aqui. Eu falei, posso e tal. Desliguei. Sentei assim na soleira. Não é porque é a Rede Globo, não. Poderia ser uma outra emissora. Mas aí você vê assim, as oportunidades que tem para o seu trabalho naquele momento. Quais são? Né? De você divulgar. Eu tinha vergonha de pegar a caixa no lixo, eu esperava todo mundo sair do ponto de ônibus e pegava a caixa de papelão no lixo para levar para fazer uma obra de arte. Hoje em dia eu já pego onde tiver, tal, eu já pego e tal. E eu pensando, né, assim, essas possibilidades, né, não foi nem pela grana, mas essa possibilidade... Imagino que essa exposição, porque é uma novela da Rede Globo, horário nobre, é vista por milhões de pessoas e não só no Brasil. Não só. Então, assim, essa exposição eu acredito que deva ter mudado o teu percurso profissional. Mudou o rumo, porque, olha, ela já passou em 90 países. Eu descobri porque ano passado eu fui convidado para a Bienal de Havana e um amigo da minha esposa falou, olha, o teu marido está famoso lá em Cuba. Aí ela, por quê? Não, a novela Duas Caras está passando lá. E eu constatei realmente, quando você chega, né, as pessoas se identificam, porque uma coisa interessante para nós, eu levo para os meus alunos, e eu levo para todas as pessoas que se acham incapazes também, não é questão só da novela, é do seu trabalho, da sua arte, né? 90 países que veem a sua arte. Você consegue fazer a abertura, é a abertura mais longa que tem na história da novela brasileira. Ela levou 1 minuto e 10, eu acho. A novela teve 8 meses no ar. O Hans Donner tinha, durante a confecção da minha obra, que ele não interferiu em nada. Ele falou assim, eu quero uma obra de arte sua. Eu não vou dizer o que você tem que fazer. Eu quero uma favela plana, uma obra de arte sua, sem interferência nenhuma e tal. E ele viu como o ritmo que foi sendo construída a coisa. Eu tinha egresso penal trabalhando comigo. Eu tinha aposentado trabalhando comigo. Eu tinha o pedreiro que entrou na equipe e acabou virando cozinheiro. Quer dizer, essa turma toda fez, né? Ou seja, possibilidades que você dividiu, criou outras possibilidades para outras pessoas. E aí estamos no Meu mundo querido, inteiro. Da tua mão, muitíssimo obrigado. Poxa, eu que tenho que agradecer, acho que eu tenho muita coisa para falar, o tempo é curto. O tempo é curto, tem muita coisa, mas é uma honra estar diante de um artista como você, de um talento que você é e do trabalho que você tem espalhado pelo mundo, porque a gente sabe que tua obra está no mundo. Tá por aí. Né? E o recado que isso dá pra gente, né? Porque quando você pega uma caixa de papelão, uma caixa de fósforo e transforma isso em arte, isso é muito mais do que arte. Está dizendo muita coisa e a tua história é linda. Foi teu pai que te disse isso, que te ensinou isso, e você está transmitindo esse conhecimento, esse ensinamento para todos nós. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer a vocês, ao programa, que é esse espelho que está servindo para jovens que estão aí, para jovens que não têm opção de ver um programa tão inteligente do que vocês estão fazendo, e tão assim pele, né? Tão alma. Eu que tenho que agradecer, tá, vocês. Muito obrigado, querido. Eu conversei com o artista plástico Sérgio César e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, basta acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que vai estar tudo lá para você, tá? Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.
A internet é o grande Exu contemporâneo. Ela é o grande movimento, ela que se espalha pelo mundo, trazendo as boas novas e também os venenos.